Você precisa aprender inglês para ontem. Toda a sua atividade profissional está travada porque você não sabe inglês. Mas não só isso, atividade pessoal também. Recentemente eu tive algumas experiências de viagens. Confesso que eu nunca fui muito de viajar, mas tem uma coisa que me atrai bastante em viagens, que é cultura. E fui tanto para os Estados Unidos, fiquei 5 ou 6 dias em Nova York, depois viajei para São Francisco, aluguei um carro e desci até San Diego para comer um burrito, muito bom, aliás, num restaurante mexicano, de um mexicano mesmo, e por isso foi uma experiência fantástica. Depois disso eu viajei para Londres, fui para o Egito, África do Sul, Turquia, em todos os continentes as pessoas, nos lugares que os turistas frequentam, mas não só, também em lugares típicos da região também as pessoas falam inglês. Não adianta, a língua internacional, a língua do ocidente é a língua inglesa. 50, 60% da internet está em inglês. Na minha área, principalmente, os principais artigos científicos e revistas científicas são em inglês. Os asiáticos publicam em inglês, os europeus publicam em inglês, os brasileiros publicam em inglês, os argentinos publicam em inglês. E é a língua inglesa. Se você quiser ter um vídeo, um canal no YouTube que viralize, muito provavelmente você terá mais chances de fazer isso se você publicar em inglês, porque mais pessoas falam inglês do que português. Se você está assistindo isso e não sabe inglês, saiba que boa parte da cultura, boa parte da literatura e boa parte das ferramentas profissionais suas, desde a área aí que você seja, da área, sei lá, de escrita até a área de programação, estão em inglês. Não porque os países de língua inglesa são melhores, superiores, mas porque o Ocidente entendeu com o tempo que a língua inglesa é a língua internacional. Recentemente eu fui para, como eu falei, para Inglaterra, para Londres, e fui na Galeria de Arte lá em Londres, que tem muitos quadros lindos, lindíssimos, um lugar gigantesco. Sugiro muito, se um dia você viajar para lá, visitar. Como a Grã-Bretanha, o Império Britânico era gigantesco, então os museus de lá, as galerias de lá são enormes porque os caras pegaram todos os países quando eram colônia e por isso que tem tudo. Você quer visitar o Egito? Vai para Londres, no Museu Britânico, que você vai ver mais de Egito do que no próprio Egito. Na verdade, isso não é tão verdade. Agora abriu um museu muito grande lá no Egito, inclusive a gente foi no primeiro dia de inauguração e aí o pessoal tem bastante coisa lá, mas as múmias ainda, as principais, estão em Londres, né? A Pedra de Roseta também está em Londres. Num desses museus que eu fui, eu visitei uma das galerias sobre obras do Iluminismo, que eu acho um período histórico incrível, e uma das obras desenhadas em 1768, ali um pouquinho antes da Revolução Francesa, que foi em 1789, portanto uma obra que retrata um período histórico onde existia na Europa um burburinho sobre a necessidade de aumentar a confiança e o uso da razão e da ciência sobre as certezas religiosas e sobre principalmente as certezas das elites, como era na França, que existiam reis e a população passava fome e se começava ali a se questionar se aquilo ali era racional ser feito ou não. Esse quadro, bota na tela aí, Matheus, se chama An Experiment on a Bird in the Air Pump. Basicamente retrata, vocês estão vendo aí, um quadro incrível, 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 onde ele tem uma luz que emite do centro e tem uma série de pessoas em volta olhando aquela luz e tem um cientista fazendo um experimento com um pombo, tirando o ar daquela engenhoca ali. E vocês percebem que aquela luz que emana do centro basicamente está descrevendo a ideia de que a razão científica estava iluminando aquele quadro, aquelas pessoas, estava iluminando aquela cena, e você vê que algumas pessoas nesse quadro estão cobrindo o rosto, fazendo um tipo de resposta mais nociva, né, pejorativa frente àquela luz que está iluminando eles, enquanto outras pessoas estão muito felizes e curiosas olhando aquilo que o cientista está fazendo. Isso retrata muito bem aquele período histórico, porque a razão, a ascensão da razão e da ciência era vista por algumas pessoas, como algumas pessoas nesse quadro enxergam aquela luz surgindo do centro como uma coisa boa,
Então as pessoas estavam debatendo o avanço da razão, o avanço da ciência, o avanço de coisas mais polidas pela ótica racional e menos pela ótica dos deuses ou pela vontade dos reis, enquanto outras pessoas, como nesse quadro aqui, que estão tampando o rosto ali para aquela luz, enxergava esse período iluminista como uma coisa perigosa, uma coisa que eles não queriam ver. E a luz ali propriamente está emanando de um centro, que é um experimento científico, e iluminando uma sala que é toda escura, e isso até dá para perceber, porque lá na janela do cantinho tem uma luz lá fora, então aquilo ali é um período noturno, um período de escuridão. Eu só consegui entender esse quadro porque eu entendo inglês. E na hora que você entra lá, você compra um radinho, né? A gente não tava com guia, então você pega um radinho lá, coloca na sua orelha, e tem um cara narrando aquilo ali, e tinha a opção em inglês. Então, embora o inglês britânico seja um pouco complicado de entender, mas deu para entender. Então veja, sabendo inglês você tem uma abertura gigantesca para outras oportunidades que talvez nunca cheguem na língua portuguesa, e se chegarem, vão chegar atrasado. Um outro exemplo disso é quando Robert Sapolsky publicou esse livro aqui chamado Behave, em 2018, se eu não me engano, em inglês. Eu li ele, a época que ele publicou, em inglês. Eu fiz vários posts, fiz várias aulas no RD sobre esse livro, e ele chegou aqui no Brasil ser traduzido, salvo engano, em 2021. E aí as pessoas começaram a me mandar, e me mandam até hoje no Instagram esse livro, 2025. Pô, descobri um livro aqui muito bom, cara, chama Comporte-se, do Sapolsky. Eu li esse livro em 2018, né? Outro exemplo, a ascensão dos podcasts no Brasil. Não lembro exatamente quando que o Flow Podcast começou, que acho que foi um dos primeiros grandes, né, de representatividade nacional. Eu sei que ele explodiu na pandemia, mas lá nos Estados Unidos isso era feito há, sei lá, 10 anos já pelo Joe Rogan. Outros exemplos, como programas e livros didáticos em determinadas áreas, geralmente surge primeiro na língua inglesa, não necessariamente nos Estados Unidos, Austrália, ou nos países do Reino Unido que falam inglês, mas na língua inglesa mesmo, seja produzido por um europeu, seja produzido por um asiático, seja produzido por, sei lá, qualquer pessoa, eu mesmo na América do Sul, na América Latina. E se você sabe inglês, você tem acesso àquilo antes de chegar na língua portuguesa, e isso pode se transformar num substrato para você fundar um negócio, ou ter uma nova ideia, ou ter uma superioridade intelectual frente a algum assunto das outras pessoas que não sabem inglês, beleza? Então, saiba que você tem que entender inglês, compreender inglês, você gostando ou não. E se você, assim como eu, acha inglês importante e quer ter aulas sobre inglês, sobre a importância do inglês, sobre como entender o básico para você ser emancipada no inglês, pelo menos conseguir aí sobreviver se a gente te jogar agora num país que só fala inglês, nos dias 20, 21 e 25 de agosto, nós teremos 3 aulas gratuitas sobre neurociência e aprendizado de idiomas comigo e com o professor Gavin Roy, da Fluency Academy. Essas aulas são totalmente de graça para você, basta você chegar a participar, se chama Imersão em Neurofluência. Eu vou falar sobre como tentar ou como melhorar a sua capacidade de aprender inglês, e o Gavin Roy vai falar propriamente do inglês, né? Ele é um gringo que vai te ensinar inglês da forma mais fácil possível, comigo te auxiliando do ponto de vista neurocientífico do aprendizado. 20, 21 e 25 de agosto. É de graça, custa zero para você, então a nossa parte do lado de cá tá feita, basta você fazer a sua aí. Para você participar, não sei se vai ter um link, acho que vai ter um link aqui na descrição. Você clica nesse link, inscreva-se na nossa imersão gratuita aqui, e você também pode ter mais informações no Instagram do Reservatório de Dopamina. Siga, tá aqui na tela para você ver, basta você seguir o Instagram lá. Fechou? Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo para o YouTube entender que é importante para nós, e vejo você na imersão.